Ok. Então, oficialmente, boa tarde a todas. Nós estamos desenvolvendo, então, hoje, essa nossa atividade que está sendo muito prazerosa desde a organização, né? Muito aguardada. Mulheres na literatura, né? E temos hoje como convidadas, então, a Delvira de Paula Rigon, que é nossa colega, né, psicóloga clínica, sócia graduada do IEP, que coordena o nosso clube de leitura, né, que está sendo muito produtivo, ela vai falar sobre isso. E também recebendo a nossa convidada, Sabrina Dalbello. A Sabrina é formada em Direito, servidora do Ministério Público Federal, e escritora, né? Autora dos livros de poesia Lente de Aumento para Coisas Grandes, achei super interessante, né? Estou bastante curiosa, e Rasga Ossos. A Lente de Aumento, em 2018, foi lançado, Rasga Ossos em 2020. E escritora homenageada da 36ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, desse ano, né? Eu acho que uma honra a gente ter alguém homenageado aqui, nossa, né? Uma mulher, muito, muito bom. E eu gostaria, então, de passar a palavra para a Delvira, fazer as primeiras considerações sobre o clube de leitura e seguirmos conversando, então, depois com a Sabrina. Uhum. Tá bem, obrigada, Karen. Eu quero agradecer a coordenação do IEP Serra pela oportunidade, né, de primeiro oferecer essa atividade que é o Clube de Leitura, que eu me apaixonei, que sigo amando e sigo pesquisando e sigo buscando literatura. Quem teve essa ideia inicial, assim, de montar esse clube foi a Marta Magalhães, que foi a fundadora do IEP em Bento também. Estávamos fazendo um clube de leitura que a gente lia um psicanalista muito famoso, mas era uma obra muito densa, assim, muito difícil. Aí terminamos esse clube, né, de leitura, e ela pensou que em fazer um clube de romance, uma leitura que fosse romance. Iniciamos um pouquinho desse jeito, tá? Então, foi em setembro de 2016, já faz 5 anos, em 2020 que eu segui coordenando, né, esse clube. Então, é uma atividade que ela tem 2 objetivos principais. O primeiro é fazer essa ligação, essa conexão entre literatura, psicanálise e cultura. Tá? E o segundo objetivo é poder divulgar o IEP para a comunidade. Inclusive, nós iniciamos essa atividade numa livraria. Então, a gente comprou o livro na livraria, tinha um espaço, a gente tomou cafezinho e seguimos lendo, e a gente debateu lá nessa livraria. Seguimos por muito tempo desse jeito, assim, até o início da pandemia, né, que precisamos reorganizar de um outro jeito. Então, como funciona o clube de leitura ainda agora? Então, assim, a gente se encontra uma vez por mês, sempre acontece na primeira terça do mês, às 20 horas, tem duração de 1h30, mais ou menos, e a gente segue, assim, o primeiro livro, eu vou falar depois a escolha que a gente fez, né, mas o próprio grupo sugere o que gostaria de ler, de conhecer, uma obra que é interessante que se leia em grupo, e aí a gente segue lendo, discutindo, essas trocas está sendo muito rica, está proveitosa, é um grupo muito acolhedor, a gente aprende muito junto, fica bem aberto, então é um grupo, o clube ele é aberto ao público, quem quiser vai se inscrevendo. Eu até gostaria aqui de nomeá-las, as minhas colegas, que eu acho importante, tá? Então, a gente segue com a Andrea, a Cristel, a Vera, a Zemira, a Karen, a Isadora e a Milene participam na medida que conseguem, tá? E as novas colegas que chegaram há pouco, a Raquel, a Eliane e a Larissa. Tem outros colegas que se inscreveram, mas ainda não puderam participar. Então, assim, por que a gente pensou
nesse título, Mulheres na Literatura. Foi algo por acaso, a gente não pensou assim, a gente estava lendo e quando a gente pensou nessa atividade de poder oferecer também, né, para fazer essa troca, isso foi surgindo naturalmente, porque o primeiro livro que nós escolhemos para ler foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Mas antes de falar um pouquinho, eu queria também falar um dos livros que a gente leu, que é Por que Ler os Clássicos? É um livro muito curtinho, bem pequenininho, do escritor italiano Italo Calvino. Ele faz assim umas 10 definições por que ler um clássico. E eu escolhi uma que eu acho que é bem importante. Ele diz assim, ó, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, eu achei que isso é algo bem importante, porque são questões que, nas suas épocas, as escritoras disseram muito, e ainda agora tem muito para dizer. Então, o primeiro livro, Orgulho e Preconceito, ele foi editado em 1813. E o que eu achei interessante, assim, a gente lendo e conhecendo, né, a biografia, 15 anos antes, essa obra já estava pronta para ser editada, mas ela não conseguiu editar. Mesmo o pai ajudando, enfim, ela não conseguiu. E a primeira edição que foi editada saiu como a editora, a escritora, saiu assim, ó, Uma Senhora. E aí, o que ela... uma frase que iniciou esse romance diz assim, ó, é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, deve estar em busca de uma esposa. Então, com essa citação, a Jane já traz 3 questões importantes, né? Então, ela trata o drama, que é em relacionamentos e casamentos, de uma forma muito humorada. A segunda tema que ela aborda, então, é a caçada comum dos homens em busca da esposa ideal e as mulheres perseguindo seus pretendentes. Então, é um drama bem interessante. Então, essa habilidade dela escrever os personagens femininos e complexos e explorar a relação entre gênero fez dela uma escritora à frente do tempo. Essa escritora, ela teve 6 livros, todos eles foram editados, adaptados, tanto para a televisão como para o cinema. Então, isso é algo que faz a gente questionar ainda, né? Há 240 anos atrás, o que se esperava das mulheres? E ela, inclusive, dizia o seguinte, todas as obras que ela escreveu, ela colocava assim que, naquela época, a única maneira que a mulher tinha para poder ter uma ascensão social era através do casamento. E ela teve uma família eram 6 irmãos, 2 irmãs. Ela não pôde ir na época não tinha escola que pudesse ser regular, né? Então era escola de meninas, era organizada pela igreja, e aonde o foco principal era ser uma boa esposa, aprender a arte da costura e piano, era o que era esperado das mulheres. Então, isso é algo que ainda a gente questiona muito. Então, por onde que nosso grupo anda? Então, assim, a gente sempre quer conhecer uma obra, conhecer a vida dessa escritora. A gente também é importante conhecer o contexto histórico, o que estava acontecendo no momento de que essa obra foi produzida, como ela levanta essas questões e como ela responde essas questões através dos textos literários de cada autora, tá? Então, depois disso, a gente seguiu lendo alguma biografia, na verdade, a gente leu 2. A gente leu, então, a biografia da Simone de Beauvoir e depois, finalmente, da Clarice Lispector. O que nos chamou a atenção, assim, da leitura dessa grande escritora francesa, Simone de Beauvoir, que nasceu em 1908, e que ela foi, assim, uma intelectual importante, teve uma importância no século XX, tanto na filosofia como na sociologia, mas principalmente no pensamento feminino. Em 1949, inicialmente, a gente começou lendo a vida dela. A vida e a obra é uma escritora
é uma escritora inglesa. Ela demorou 10 anos para fazer essa biografia. É uma obra belíssima que conta a história da Simone, a vida dela, uma vida muito interessante e muito atuante, e intercalando com a obra e a importância da obra dela ainda hoje. E daí, lendo a biografia, nós se interessamos pelas obras dela, e teve uma especial que nós fomos atrás, que é O Segundo Sexo. E em 2019, teve um lançamento em comemoração a 70 anos depois do Segundo Sexo. Deixa eu ler um pouquinho, porque é tanta coisa importante, e eu tenho pouco tempo, que é difícil, eu tenho medo de passar algo importante, de não colocar isso para vocês, tá? Então, assim, a importância da obra dela, então, ela representou, então, uma desconstrução de padrões impostos pela sociedade e pela igreja na época. Então, ela deixou obras literárias essenciais importantíssimas, e a maneira como enxergar o que é ser uma mulher. Então, uma frase da autora, que se tornou célebre, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, baseada em uma rigorosa pesquisa acadêmica, a obra avançou em teses inovadoras dela. Ela atacou violentamente a ordem sexual dominante, ela defendeu a homossexualidade feminina, denunciou a violência das relações entre gêneros, desmontou os mitos do instinto materno, da feminilidade e da maternidade. Foi a primeira vez que uma mulher reivindicou esses direitos através de um livro e dessa forma. Então, essa grande obra, que ela foi editada em 2 volumes, e o que no grupo a gente questionava é que tinha uma colega que leu alguma coisa da Simone, o restante de nós a gente não conhecia. E aí começamos a se questionar, como assim? Aonde que estávamos? O que aconteceu? Por que a gente não conhece a obra? Então, é algo que a gente segue discutindo, tá? O primeiro volume é intitulado Fatos e Mitos, e que ela intitulou assim, O mundo sempre pertenceu aos machos. Então, neste volume, ela examina profundamente a condição feminina, numa dimensão biológica, psicológica e histórica. E o que nos chamou a atenção, assim, de como foi uma obra muito pesquisada, de como que ela conseguiu fazer isso logo depois de uma Segunda Grande Guerra, sem computador, sem Word, e é uma obra assim que tu te encanta de conhecer, que ela começa pesquisando a questão da biologia, do macho e da fêmea nos animais, para poder entender a nossa condição. Então, é muito interessante. Então, o primeiro volume trata disso. O segundo volume, então, que ela intitulou A Experiência Vivida, que ela intitulou, então, Ninguém Nasce Mulher, mas Torna-se Mulher. E ela analisa as diferentes fases da vida da mulher, desde a infância à velhice, e discute as questões da iniciação sexual, do casamento e da maternidade. Então, O Segundo Sexo, essa obra revolucionária da Simone, foi a primeira feminista a justificar suas posições por meio de teses filosóficas e interpretações históricas. E ela revela que a desigualdade entre homens e mulheres foi historicamente construída e ideologicamente também. Na segunda parte desse volume, que ela traz assim, qual o caminho da libertação para a mulher, então. E nesta edição comemorativa, tem um caderno especial bem interessante, que tem vários comentários de uma antropóloga brasileira, de uma historiadora, 2 filósofas, e a Sylvie de Beauvoir, que teria sido a herdeira da obra de Simone. Então, a Miriam Goldenberg, que é a antropóloga, ela diz que o que mais chamou atenção em toda a obra dela, ela diz assim, então, que é esse caminho da libertação, que é através do trabalho, que a mulher independente é uma mulher excepcional,
que luta pela sua autonomia, tanto social, econômica, psicológica e intelectual. E que a mulher, ela escreveu isso em 1949, né? Que a mulher estava apenas nascendo dessa forma. Ela argumentou, então, que as dificuldades são mais evidentes para uma mulher livre, porque ela escolheu a luta e não a resignação, e se tornou uma das maiores protagonistas das lutas femininas. Então, essa é uma questão importante que ainda agora a gente se questiona, e o grupo, né, questiona o que é ser mulher hoje. Então, por aí é que o nosso grupo também anda, né, de questionar qual o nosso papel, não no sentido de, tem os mimimis, né, que parece que não dá para a gente falar da questão feminina, que tem até uma, quase que, uma pressão para a gente não falar muito sobre isso, que é quase como se é um assunto quase que desvalorizado. Então, eu achei interessante, assim, a gente, ainda agora, a gente segue lembrando dos textos, buscando alguma coisa. Para nós, da área da psicologia, é muito interessante, porque ela vai descrevendo cada fasezinha de um jeito diferente, que a psicanálise não tem esse olhar. É um outro jeito de ver a vida humana. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho, então, da terceira escritora, né, que achamos que nos enriqueceu muito, que é da Clarice Lispector. Eu não sei se eu tenho muito tempo ainda, Karen. Uns 5 minutinhos, pode ser? Ah, sim, vai dar, sim, então sim. Então, essa grande escritora brasileira, Clarice Lispector, eu não tinha lido nada dela, nada. E aí, quando eu comecei a ler a biografia, tudo eu achei interessante, começando pelo biógrafo, que é um americano, que ele aprendeu português, se apaixonou pela escrita da Clarice e que se interessou em fazer a obra. Então, disso já fala muita coisa, né? As obras dela foram feitos 8 filmes. O último foi em 2018, que se chama Hiatos. Os livros dela são todos maravilhosos. E conhecer a história de vida da Clarice é interessante porque a gente consegue conhecer a obra dela. Por que ela fala de tanta tristeza, de tanta solidão, da conflitiva, das questões do cotidiano, e ela inaugurou um outro jeito de falar. Um jeito que era muito baseado em sentimentos e percepções, coisas que na literatura brasileira não era muito comum. Então, a Clarice, ela nasceu em 1920, faleceu aos 56 anos, de câncer, mas sem saber que era câncer. Então, naquela época, 44 anos atrás, câncer era quase como um tabu, não podia se falar muito também. Então, assim, a história dela, ela nasceu na Ucrânia, com um aninho e pouquinho, teve uma guerra civil, assim, de perseguições a judeus, de uma dificuldade muito grande, e precisaram vir para o Brasil. Ela chegou em Maceió, tiveram que trocar de nome, o nome dela era Aya com H, que significava vida. E aí o pai mudou para Clarice. Viveu 4 anos em Maceió, dos 4 aos 15 anos viveu em Recife. E em Recife, ela já escrevia, na pré-adolescência dela, ela já escrevia e queria editar alguns livros. Os editores não aceitaram porque a escrita dela tinha poucos fatos e muitos sentimentos. E, para a época, isso não fazia sentido. Ela viveu até os 15 anos em Recife, veio com a família, vieram morar para o Rio de Janeiro. A mãe dela, quando ela engravidou da Clarice, a mãe estava muito doente e acreditava-se naquela época que se tivesse um filho, a mãe poderia se salvar. E ela não conseguiu fazer isso. Quando ela tinha 9 anos, a mãe faleceu. Essa questão de tristeza e de não pertencer à vida foi algo que ela escreveu muito na sua obra. No Rio de Janeiro, ela se formou em Direito, começou a trabalhar em jornalismo, foi a primeira editora mulher. Ela relatou várias questões, como é comum ainda hoje, de assédio sexual, por ser a primeira mulher que trabalhava numa editora.
ela conheceu o marido, que estudaram junto em Direito, se formou diplomata. Depois ela ficou uma vida de vários países. Então, após o casamento, ela viveu em países na Itália, na Inglaterra, na Suíça e nos Estados Unidos. Na Suíça, ela teve o primeiro filho, teve muitas dificuldades, e nos Estados Unidos, ela se separou e voltou a morar no Brasil. Então, o que é de interessante, assim, né? Apesar dela ter essa capacidade de poder escrever, ela concedeu apenas uma entrevista, que foi em 1977, quando ela escreveu A Hora da Estrela, mas com uma única condição, que só podia ser revelada, né, ou divulgada essa entrevista após a sua morte, e assim foi feito, porque ela tinha uma dificuldade para poder falar e não gostava muito de estar com gente, de conversar, de falar do que ela estava trabalhando. Ela achava que isso era desnecessário e prejudicava a obra dela. Então, com esse romance inovador e com uma linguagem altamente poética, ela se destacou diante desses narrativos, Perto do Coração Selvagem, que nós, depois da gente ler a biografia dela, a gente segue lendo cada um livro dela, assim, uma lê de um livro, uma lê do outro, e a gente segue conversando um pouquinho sobre isso, né? Esse livro, então, ele foi premiado como o melhor romance em 1943, e ela inaugurou, então, essa escrita com questões existenciais, para expressar as paixões, as questões do cotidiano, das angústias, da tristeza, da solidão, de não pertencimento, enfim, várias mudanças na vida dela, assim. Então, é um pouquinho disso, assim, que eu queria trazer para vocês, por onde que nós andamos com as nossas leituras e por que a gente pensou, né, mulheres na literatura, porque a gente viu a riqueza disso e para a gente poder conhecer e seguir estudando. Foi a trajetória do grupo, né? A leitura dessas obras de várias mulheres fortes, né? E eu acho que eu quero destacar, eu acho que todo mundo percebe a paixão e o gosto com que a Delvira está conduzindo, né? Essa atividade, isso fica muito claro, né? Delvira, dá gosto da gente te ouvir, né? O quanto tu e o grupo, né, tem aproveitado isso, e acho que esse painel que tu fizeste dessas obras, né, nos dá uma ideia de como, de qual é o olhar, né, para a pessoa, para a autora, para a vida, né, para compreender a obra e quanto isso tem a ver, por enquanto, pelo menos, né, com o fazer da psicologia, enfim, né, com o olhar desse grupo em sua maioria, né, composto de psicólogas, mas não exclusivamente, né? A ideia não é essa. E nós tivemos, então, na continuidade, né, dessa busca por autoras e obras, né, encontramos aqui tão pertinho de nós, né, a Sabrina, né, Dalbello, que inclusive agora vai estar muito presente, né, ligada à Feira do Livro, mais um incentivo para a gente participar da feira, né, já vamos te conhecer mais, Sabrina, né? Então, eu te deixo a palavra, nós temos, o nosso encontro vai até às 6h15, e a gente gosta de ter um tempinho para discutir um pouco com o grupo, né? Então, se tu tens uns 25 minutos, mais ou menos, depois continua conversando com a gente através das discussões, tá bem? Certo. Contigo. Obrigada, Karen, obrigada, Delvira, pelo convite, né? A Delvira foi a ponte com o IEP, e a Eunice Pigoso foi a ponte entre eu e Delvira, né? A nossa bibliotecária aqui e livreira de Bento Gonçalves. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Queria saudar todas e todos que estão aqui ou que depois venham a ver esse vídeo também no YouTube. Eu acho que é muito importante, Delvira, continuando a tua fala, é muito importante que se fale no papel da mulher na literatura, e é muito importante que se fale e que se permaneça falando no papel da mulher no mundo,
na nossa condição de ser social, a nossa posição como pessoa que faz escolhas do que quer fazer da vida, com o corpo, com a profissão, da família e do seu futuro. Então, a gente tem, sim, que falar sobre isso, e a gente está aqui para isso, né? Hoje, pelo visto, estamos aqui em mulheres, mas, posteriormente, no YouTube, tenho certeza que homens também vão assistir esse vídeo, e a reflexão é o melhor tributo que a gente pode cobrar. Só uma reflexão, nada mais. E eu começo, então, me apresentando, né? Eu sou Sabrina, moro aqui em Bento Gonçalves, sou natural de Porto Alegre. Eu sou formada em Direito, trabalho com isso, sou servidora pública no Ministério Público Federal, mas eu já escrevo faz uns 10, 11 anos, e foi a partir de terapia, né, com a indicação da minha terapeuta, olha, eu acho que tu escreve, então se eu fosse tu, dava uma pensada mais sobre isso. Eu falei, quem sabe, então vou escrever então com mais atenção a isso. E aí levei as coisas para ela elogiou, enfim, né, e depois disso fui me inserindo em grupos, em palestras, em estudos, e passei a ler muito mais. Eu acho que um escritor, ele deve ser um bom leitor, antes de mais nada, e aproveito aqui para saudar as minhas colegas escritoras que aceitaram o convite, estão aqui, Cidinha Ribeiro, Elisa Ribeiro, Sandra Godinho, que são ótimas escritoras, e inclusive vão ser citadas aqui em algum momento da minha fala, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu até hoje publiquei 3 livros, todos de poemas, e 2 deles ainda estão numa produção disponível, né? O primeiro foi um livro mais simples, numa editora ainda menor do que as pequenas editoras que a gente vê por aí, que acolhem as mulheres, e então ele está esgotado. Ele se chama Baseado em Pessoas Reais. E o segundo livro, Lente de Aumento para Coisas Grandes, que é esse aqui, que a Delvira já mostrou e já leu, e o Rasga-Ossos, que é o último, que eu também sou obrigada a ler um dos poemas dele, que é em homenagem à fala de uma das grandes escritoras que eu vou citar aqui, que é a Lígia Fagundes Telles. Por que a gente está aqui falando de mulher na literatura? Será que é preciso falar de mulher na literatura? Bom, se a gente pensar que Aristóteles, lá atrás, dizia que a mulher era um ser defeituoso, que quem corrompeu o paraíso foi a mulher, e que São Tomás de Aquino disse, a mulher é um macho imperfeito, a gente pensa que talvez seja importante de falar do papel da mulher. Sabrina, mas isso faz muito tempo. Claro que faz muito tempo. Mas isso mudou tanto assim? Hoje, das 40 cadeiras da Academia Brasileira de Letras, 5 são ocupadas por mulheres. Se isso não é um indicativo, qual seria o indicativo? Temos mais indicativos. As cadeiras ocupadas, Ana Maria Machado, cadeira 1, cadeira 8, Cleonice Berardinelli, cadeira 10, Rosisca Darcy de Oliveira, cadeira 16, a grande dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles. Eu fico emocionada quando falo dela, eu sou muito fã do que ela escreve. E a cadeira 30, de Nérida Pinhon. Então, 5 cadeiras de 40, atualmente ocupadas por escritoras mulheres. E aí nós estamos falando de Academia Brasileira de Letras, talvez de escritores praticamente canonizados da literatura brasileira, né, escritores mais conhecidos, mais celebrados, mas imaginem vocês as escritoras não celebradas. Eu, por exemplo. Eu bato na porta de uma companhia das letras, eles não vão me ler. Não importa o quão boa eu seja escritora, eles não vão ler o que eu tenho para mostrar como escritora. Não.
E isso não sou eu que estou dizendo. A Universidade de Brasília, a UNB, ela tem um grupo extremamente competente, capitaneado pela professora Regina, deixa eu ver se eu acerto, Dal Castanher, acho que é isso o sobrenome dela, eu não sei falar muito bem, que é o grupo de estudos de literatura contemporânea brasileira. Conforme um estudo deles, de 1965 a 2014, é muito tempo, 1965 a 2014, mais de 70% dos publicados em grandes companhias editoriais brasileiras, homens. Desses, os personagens dos livros publicados por esses 70% de homens, 60% protagonistas homens. Então, onde está a mulher nesse universo todo? A mulher está no ambiente privado, no ambiente de dentro da casa, no ambiente interno, que é o ambiente que historicamente porque falo como mulher, nos foi destinado. Nós temos que falar sobre isso para, se quisermos, sairmos desse ambiente privado. Ao homem a rua, a mulher um ambiente privado. A mulher a cozinha, a mulher os filhos, o trato da casa. É importante o nosso papel, muitíssimo. Mas qual é o tempo que nos sobra para a escrita? Pouquíssimo, pouquíssimo. Então, o que a mulher faz? A mulher se senta à beira da mesa, depois de todos os afazeres do dia, talvez naquele caderninho de receita, talvez num caderninho que está guardadinho ali, escreve a sua memória, escreve o seu poema, escreve o seu trecho de conto. E aí, a gente tem lá desde 1928, quando foi palestrar para cursos de mulheres na Universidade de... puxa, me fugiu o nome da universidade famosíssima lá em Londres. Como é que é? Manchester, enfim. Agora eu vou falar besteira aqui. Nós temos a nossa querida Virginia Woolf, ao palestrar para essa universidade, que eu esqueci o nome agora, que é a grande lá de Londres, ela foi convidada. Virginia Woolf, nos fale sobre a mulher e a literatura. Gente, se a Virginia Woolf teve dificuldade, imaginem vocês, eu chegando aqui para falar sobre isso. Em 1928, ela chegou lá e disse assim, gente, eu tive que sentar à beira de um rio e pensar sobre isso, porque isso é muito complexo e isso é muito importante. Então, ela foi convidada para palestrar para cursos de mulheres. E depois ela escreveu um texto sobre Todo Seu, que são ensaios ficcionais, baseados nessas palestras que ela deu, se não me engano foram 2, em que uma das primeiras reflexões que ela trouxe foi, imaginem vocês, ela é inglesa, imaginem vocês Shakespeare, com todo o seu reconhecimento como poeta, como escritor. Imaginem vocês a irmã de Shakespeare, uma hipotética irmã de Shakespeare, também escritora com o mesmo conhecimento, técnica e tempo de escrita. Ela teria a mesma colocação que Shakespeare? Será? Então, a Virginia, ela defendia, né? Muito rapidamente vou falar aqui, porque não tem como eu falar de tudo que eu quero se eu não for bastante sucinta, mas eu acho que essas pequenas pinceladas vão deixando essas grandes reflexões. Ela disse assim, bom, para uma mulher escrever, e temos mulheres escritoras, mas a elas cabe o final do dia, à beira da mesa, o livro de receitas, ela precisa de um teto sobre todo o seu. Como isso? A mulher precisa de um ambiente da casa, fechado a chaves, em que ela possa fazer isso. Quem tem um escritório na casa? O homem, né?
Então, a Virgínia disse, a mulher precisa do seu escritório, e a mulher precisa de uma renda. E aí a Virgínia toca em duas questões bem importantes para nós, mulheres. A capacidade econômica, as condições econômicas, independência econômica, e o nosso espaço. E aí eu trago um trecho de um artigo desse grupo de estudos de literatura brasileira contemporânea. Tem um site, depois vocês podem ir lá dar uma olhada, tem vários livros, dá para baixar, de artigos, dos estudos deles, de Regiane Pivetta. Quando a gente fala em espaço, eu acho que essa frase dela é muito boa. A escrita se liga à ocupação do corpo no espaço social, as suas atribuições e finalidades, na comunidade onde toma parte, a qual determina todo um modo de circulação do sentido. Então, escrever não é apenas um ato de resistência, de existência. Escrever é ocupar. Eu acho que isso a grande ponte que a mulher deve fazer para poder tomar o seu lugar. O que acontece? Qual é a saída? Para as grandes editoras, porque a gente está falando em escrever, as mulheres devem sim, mas a escrita, ela é uma parte da literatura, a leitura é a segunda parte, ela deve ser feita. Então, se uma mulher não consegue acesso à grande editora, onde ela consegue acesso? Ela consegue hoje nas pequenas editoras. Então, as pequenas editoras, cada vez mais, têm acolhido, têm lido e têm acolhido as escritas das mulheres. E as mulheres se juntam. As mulheres se juntam em clubes de leitura, as mulheres se juntam em coletivos literários, as mulheres se juntam para conversar sobre leituras e sobre escrita. Então, assim, no Brasil, a gente pode citar o reconhecido, muitas de vocês já devem pelo menos ter ouvido falar, o Mulherio das Letras, né? Ele a Maria Valéria Rezende, ela não gosta muito de dizer que ela é presidenta, diretora, mas quem começou, na verdade, o Mulherio das Letras, lá por 2017, mais ou menos, com a primeira reunião que teve lá na Paraíba, foi a Maria Valéria Rezende, e ela, como uma escritora, além de premiada, uma ótima escritora brasileira, de contos e uma romancista muito competente, ela, com o nome dela, ela ajuda que esse coletivo ele vá para frente. Então, o coletivo se reúne para divulgar a escrita das mulheres, né? Divulgar a escrita da colega, fazer encontros, saraus, conversar sobre isso, trocar conhecimento, trocar leitura, trocar escrita. Então, é um coletivo dos mais importantes hoje no Brasil e já ramificado regionalmente, né? Eu participo não só do Mulherio das Letras Nacional, mas participo do Mulherio das Letras do Rio Grande do Sul, onde tem várias escritoras também de extrema competência. Tem Mulherio das Letras Portugal, tem Mulherio das Letras Espanha, Mulherio das Letras Estados Unidos, né? E assim vai indo, a gente vai se coletivando para ocupar. E, particularmente, eu também participo de um outro coletivo que me ajuda muito a desenvolver a minha escrita, porque a gente de todo o Brasil, e temos algumas também do exterior, a gente troca conhecimento, a gente troca dica, a gente troca leitura, que é As Contistas. É um coletivo organizado por uma escritora que também é editora do Mato Grosso, a Bia Machado, e temos aqui a Sandra Godinho, temos a Elisa Ribeiro, que também participam desse coletivo, e são ótimas escritoras. Organizamos já em 2019 a nossa primeira antologia, essa lindeza aqui, me desculpem, mas é muito bonito esse livro, Mulheres em Verbo, né? Ele está disponível
vocês podem nos procurar nas redes sociais, As Contistas, né? Tem no Instagram, nós temos uma página do YouTube com leituras. Gente, leituras de trechos de contos, leituras de poemas, muito bonito, tudo muito caprichado, mas a Companhia das Letras. Isso eu estou falando aqui só um exemplo. E a Todavia, conhece alguma das escritoras das contistas? Não, a gente tem que ocupar, a gente tem que continuar. O nosso segundo livro, Mulheres em Verbo 2, inclusive está em financiamento no Catarse, se alguém quiser também procurar para adquirir, seja bem-vinda, né? Escutem lá, tem vários vídeos também gravados com trechos de contos desse livro que vai sair. Então, o que a gente acaba fazendo? Procurando as pequenas editoras e nos reunindo em coletivos. Eu acho que uma coisa importante também para falar é o seguinte: a mulher, ela não escreve para a mulher, né? Isso é uma grande questão, assim, é um equívoco até, né? Porque nós escrevemos sobre tudo, sobre qualquer coisa, e nós não escrevemos para mulheres. Não, nós escrevemos para leitores e leitoras. E diga-se mais para leitores também, enfim. Não tem orientação para ser leitor. Então, não existe isso. Não existe um homem que escreve para homem ou uma mulher que escreve para mulher. Então, ao se deparar com uma grande livraria, com uma biblioteca, mesmo que existam mais disponíveis livros escritos por homens ainda, deem uma chance para livros escritos por mulheres. Vocês vão se surpreender, né? E, inclusive, um exemplo, trazendo aqui um escritor homem, um exemplo de que a escrita, ela não tem um gênero definido, nem como personagem, nem como leitor ideal. Nós temos aqui o Itamar Vieira Júnior, que foi o escritor premiado do ano passado em praticamente todos os concursos literários e o mais lido, eu acho que não sei há quantos anos, né, com o Torto Arado, que é um livro de personagens femininas. E o Itamar, ele escreve com uma sensibilidade, com uma sutileza, que, puxa, ele chegou lá. Não é que ele escreve como uma mulher. Ele chegou lá, ele convenceu o leitor. E isso é ser escritor. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago, né? De que não existe um público ideal que seja do mesmo gênero de quem escreve, porque nós não escrevemos sobre mulheres nem para mulheres. Nós escrevemos. Então, por favor, dê uma chance para os livros escritos por mulheres, né? E aí nós temos, no Brasil contemporâneo, inúmeras brasileiras que escrevem muito bem, em todos os gêneros. A única estrangeira que eu trouxe foi a Virginia Woolf, para justamente dar essa dimensão histórica. E a primeira que eu quero citar aqui é Lígia Fagundes Telles, né, não por nada, que é realmente a minha escritora favorita. E uma vez ela disse: o meu primeiro livro, quando eu mostrei, olharam para mim e disseram: nossa, que bom, parece que foi um homem que escreveu. E ela disse: eu tomei aquilo, ela muito simpática, muito né, com uma desenvoltura muito grande nas entrevistas, ao contrário da amiga Clarice, né, que não gostava. Ela disse assim: eu tomei aquilo como um elogio, porque eu entendi o que ele queria me dizer. Então, acho que é isso, né? Talvez se achem que a gente está escrevendo bem porque está escrevendo como homem, não tem problema, mas nos leia, né? Que isso aos poucos vai trazendo reflexão e a gente vai acabando, né? Vamos dando um jeito nessas arestas aí. Lígia Fagundes Telles tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: a mulher é mais embrulhada que o homem. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que para poder sair do casulo, a gente tem que rebolar mais.
e que, inclusive, esse embrulho, ele vem desde o espartilho, né? Seja modelada, seja desse formato. Esse é o formato que a mulher tem que tomar. E aí vem de novo, nós temos que ocupar o nosso espaço. No mundo e na literatura. E ela conta a história que a mãe dela queria ser artista, enfim, não artista, mas queria tocar um instrumento musical, queria dançar. E o pai da mãe dela dizia, olha, para uma mulher casada isso não é muito adequado, né? E escrever memória, também não vejo como vejo isso como uma certa bandalheira, ela usa essa palavra. Mulher casada não escreve, e deixa isso para as mocinhas dos diários. Então, a mãe dela não dançou, a mãe dela não tocou nenhum instrumento musical, a não ser dentro do ambiente interno, dentro de casa. E aí vem Lígia Fagundes Telles e explode na escrita, né? Eu acho que é um deboche do futuro, sei lá, né? Ela veio trazer para a própria família dela esse vislumbre de possibilidade. E aí, eu escrevi o seguinte poema em homenagem a essa fala dela. Mulher goiabada. Mulher embrulhada em papel de seda ou de presente, selada de espartilho, não fuma charutos. Mulher não escreve memórias em papel de seda ou de presente. Calada, tem filho, faz goiabada. Mulher transborda na memória do livro de receitas. Um poema para a gente refletir sobre isso, né? E aí, com esse gancho, eu trago para vocês aqui poetas que eu recomendo. Essa menina aqui, Lilian Sais, uma menina jovem, que tem também um trabalho muito bom no Spotify, ela faz podcasts literários maravilhosos. Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, um livro muito bom. Também traz um enfoque do papel da mulher. Ana Cristina César, uma escritora já mais conhecida, já foi, inclusive, nome homenageada na Flip, né, que é uma grande feira brasileira de literatura, que é a Feira de Paraty, né, vocês já devem ter ouvido falar. Uma mulher homossexual acabou se suicidando por diversas questões de depressão e de não aceitação. Ela conseguiu ocupar o lugar dela na escrita, mas socialmente ela teve bastante dificuldade. Uma ótima poeta, também traz muita reflexão. Uma gaúcha de Passo Fundo, Marcele Becker, Mara Becker, uma ótima poeta. Ela traz o corpo, é impressionante, ela traz o corpo da mulher aqui. Elizabeth, o que eu combinei com a Delvira depois, eu vou deixar uma lista de todos esses que eu estou mostrando, e, de alguma forma, o pessoal do IEP vai passar para os interessados, né? Então, sim, todos, vocês vão saber de todos. E de muito mais. Depois, vamos fazer um novo encontro só de livros. Então, a Mar, ela consegue trazer o corpo, ela ocupa um espaço impressionante, a Marcele, com o poema dela. Bastante lida. Esses dias teve Antônio Fagundes lendo ao vivo o poema dela. Ela realmente merece isso. Uma ótima poeta, super jovem. Ana Elisa Ribeiro, uma professora do Instituto Federal, lá em Minas Gerais. Esse livro é sensacional. Em forma de verbetes, como se fosse um dicionário, a Ana Elisa, ela traz diversas compreensões, assim, de diversas coisas da vida. Então, por exemplo, medo, substantivo masculino, aqui singular. E aí ela vai, tratando como verbete. Muito bom, indico muito a leitura. Contistas, temos contistas boas? Claro que temos contistas boas, porque a literatura não é feita apenas de romance, né? A gente tende muito a achar que ler um livro é ler uma história
ficcional comprida, né, com diversos núcleos, enfim, diversos personagens, que no fim vai nos trazer uma história, enfim, gigante. Não. Temos contistas maravilhosas, mulheres, contemporâneas. Thais Prete é uma delas, de Maringá, uma escritora competentíssima, também jovem, e esse livro dela, A Mulher que Ri, já traz no primeiro ponto, chamado A Mulher que Ri, não vou dar spoiler aqui, depois vocês vão atrás, uma questão muito interessante também, do papel dessa datilógrafa na vida, assim. Me lembrou até um pouco Clarice Lispector. Muito legal, muito bom. Temos aqui também contista, Paula Giannini. Esse livro foi finalista do Oceanos em 2017 ou 2018, agora não me lembro. Pequenas Mortes Cotidianas, livro excelente. Paula Giannini escreve com muita propriedade porque ela também é atriz e dramaturga. Então, ela consegue uma cadência da escrita que a gente vai, parece que tá enxergando. E caiu de joelhos ao lado da vaca. Olha o trecho que caiu para mim aqui, bem louco, né? Enfim, abri e deu aqui. Então, assim, é muito interessante a leitura da produção da Paula. Uma gaúcha que eu adoro, é uma das minhas escritoras preferidas também, Verônica Stiger. Eu gosto de tudo que ela escreve. Esse livro aqui em especial, indico muito, ele foi vencedor ano passado de alguns prêmios regionais, aqui ele ganhou Açorianos, ganhou Minuano, que é Sombrio Ermo Turvo. Eles são contos, e aí é o que eu digo, a Verônica, ela escreve contos, mas também tem contos em forma de peças, tem contos que parecem prosa poética, ela é muito versátil e ela é muito envolvente. Então, é uma ótima escritora. Hoje ela mora em São Paulo, mas ela nasceu em Porto Alegre. Romancista temos. E aqui eu começo pela minha querida Lígia Fagundes Telles, né? Claro, esse é um dos livros apenas. Hoje a Companhia das Letras já editou um livro bonito, de capa grossa, todos os contos dela. Então, estou esperando baixar mais um pouquinho o preço, que eu quero comprar. E todos os contos da Lígia, ela também é romancista, né? Tem aquele romance famoso dela, que inclusive foi novelado, né? Ciranda de Pedra. E ela fala muito desse livro com muito amor. Ela conta a história que as pessoas paravam ela na rua para dizer: por que você fez isso com o teu personagem? E ela dava risada, ela dizia: sim, o leitor ele se apropria da história. E isso, Delvira, isso é ser um escritor cânone. Isso é ser aquele escritor que está na obra do Ítalo Calvino. Escritor tradicional, escritor cânone, não é um escritor antigo, não é um escritor que já morreu, não é o obituário da literatura. A escrita que funciona e a escrita que permanece com o tempo existe na literatura contemporânea. E a gente tem Clarice Lispector, a gente tem Lígia Fagundes Telles, a gente tem provavelmente Sandra Godinho Gonçalves, que está aqui, a gente tem ótimas escritoras e escritores, claro, né? O foco é mais aqui nas mulheres por conta do tema do nosso encontro, mas de nenhuma forma, em nenhum momento, eu tiro toda a qualidade da escrita de vários homens, né? De vários escritores homens. E aí, eu não vou falar de Clarice, porque Delvira já deu uma aula aqui. Se alguém não leu Clarice, comece por A Hora da Estrela. Um livro um pouco mais curto, talvez o mais palatável para começar o universo Clarice, porque ele não é tão profundo, né? Porque a Clarice ela exige uma profundidade, uma profundeza. Vai. Ela está falando sobre uma barata no quarto, por exemplo, A Paixão segundo GH, uma barata no quarto, mas não é uma barata no quarto, ela está falando sobre a existência, e isso é coisa de Clarice, né? Isso não é qualquer uma. Clarice hoje, segundo
o que eu andei lendo lá nesse grupo de estudos de literatura contemporânea brasileira, é a brasileira, que na verdade não é brasileira, né? Mas, enfim, radicada no Brasil, mais citada em revistas literárias. Então, não é por nada, né? Não é por nada que existe Clarice na nossa vida. Sabrina, tu Sim, ainda tens outras só obras? mais dois, só Tá, mais dois. ok. Aí eu tenho a contemporânea também, Natália Borges Polesso, que vai dividir comigo a Feira do Livro como patrona, e é uma escritora de excelência, reconhecida já, não só com prêmios literários, mas pelo posicionamento dela como mulher e como escritora. Esse é o último livro dela, eu ainda estou no meio, eu recebi faz pouco. Muito bom também. E esse livro que eu indico muito aqui, Tocaia do Norte, da Sandra Godinho Gonçalves, um romance muito bem escrito, estava comentando antes aqui, que é um livro sobre uma questão da ditadura, um extermínio de toda uma população indígena na Amazônia, né? A Sandra é paulista, mora em Manaus já há algum tempo, e ganhou o Prêmio Manaus de literatura, e agora a Sandra de novo ganhou o Prêmio Manaus de literatura. Acho que nem é bom ninguém concorrer, porque a Sandra eu vou te contar. E só para finalizar, Quarto de Despejo, para quem não conhece Carolina Maria de Jesus, por favor, não perca a oportunidade de conhecer uma brasileira negra favelada que foi parar sem querer num livro, porque o objetivo dela era cantar as coisas e as dificuldades da vida da favela do Canindé, né, onde hoje é ali o Marginal Tietê, e foi descoberta sem querer por um repórter que queria falar sobre a favela, e achou a história pronta lá, né, os 20 diários dela, os cadernos que ela escrevia, inclusive onde ela nos conta que a fome é amarela. A fome é um personagem da história de Carolina. Então, quem não leu, por favor, fique à vontade, seja bem-vindo ao mundo de Carolina. E é isso, eu acho que foi difícil, porque é muito livro, é muita escritora boa. Desculpa se Muita eu passei um coisa pouquinho boa, aí. desculpa, imagina, nós só temos a agradecer, né, a Sabrina e inclusive aos colegas, né, que tu convidaste, a Cidinha e a Sandra, inclusive, está nos assessorando aqui pelo chat desde o começo, né, tu está listando aqui os nomes dos autores que tu vais citando, ela já deixou aqui escrito, obrigada pela contribuição, Sandra está aí quietinha, Aparece né, aí, mas Sandra. Aparece é, aí, vamos te dar um oi aí ao tá vivo. querendo te conhecer. E maravilha, assim, né? Eu estava pensando como as mulheres são generosas, né? Como isso, ao mostrar e divulgar todo esse outro universo, né? De escritoras e trazer toda essa diversidade, né? Que a gente pode ter acesso. Mas eu gostaria de abrir o espaço para as colegas que estão participando, que queiram comentar ou questionar a Sabrina, a Delvira. Temos uns minutos ainda, uns 10 minutos. Se alguém quiser falar pelo chat. Aqui eu vou ler rapidamente as contribuições da Sandra Godinho Gonçalves, né? Ela dizia sobre os clássicos desde lá do início, né? Então, da nossa conversa, um clássico tem vários níveis de leitura, né? Depois que escrever é elaborar pensamentos como sujeito sócio-histórico que habita o mundo, testemunha do seu tempo. Que mais mulheres venham a encantar com sua voz, ucranianas, afegãs, brasileiras e de todos os cantos. Escrever é se apoderar de sentidos que circulam dentro de uma sociedade e que para as mulheres ainda é diferenciada. O lugar de fala de uma personagem não é pré-determinado, cabe ao escritor construir o personagem com verossimilhança.
né? Então, são colocações bastante importantes. A Tete gostaria de falar. Tete, fica à vontade. Bom, eu estou encantada. Quer dizer que está sendo um prazer estar aqui, né? Eu não faço parte do clube de leitura, foi importante essa historização que a Delvira deu. E prazer em te conhecer, Sabrina. Eu sou de Porto Alegre, então, né, não estou por aí para te prestigiar, mas olha, estou encantada mesmo, é muito inspirador e dá muita vontade. E a gente tem vontade que o dia da gente tenha 48 horas para poder dar conta das leituras técnicas e das leituras de romance, que eu acho que nos engrandecem enquanto terapeutas, né? Muito, né? Às vezes quase mais, não, mas complementam com as leituras técnicas. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando em duas coisas assim me ocorreram. Uma foi um seriado espanhol que eu estou olhando, que eu olhei esses dias, estava com tempo livre, e aí, não sei se alguém já viu, é o Valéria, são 4 amigas, conhecem? E eu me lembrei, 4 amigas na faixa dos 30 e poucos, e a Valéria, ela é escritora, e ela é uma escritora que busca ser reconhecida. Então, ela está lá tentando, na editora, ser publicada e tal, e aí passa durante todo um período sem inspiração e vai indo, e ela vai escrevendo, acaba escrevendo um pouco do drama dela no casamento e desejos, etc., né? Bem o que tu estava dizendo, escreve sobre o dentro de casa, né? Mas, enfim. E aí o que mais me chamou a atenção foi que ela, enfim, consegue finalizar o livro e ela chega frente à editora e a editora lê e diz assim, finalmente, porque antes a editora já tinha mandado ela, não, isso aqui não vai servir e tal, finalmente agora tu escrevesse uma coisa, vai ser um sucesso fenomenal, e ela toda feliz, mas eu tenho uma proposta para te fazer. E ela disse, qual? Quem sabe tu escreve sob o pseudônimo do outro meu colega escritor aqui, que já escreve sobre isso, e aí ela murcha, e sabe, e leva e fica na dúvida porque ela está precisando de dinheiro e tal, eu não vou contar o que ela decide para vocês poderem ver o seriado. Mas me lembrei disso. E também me lembrei de um livro, que é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batatas, também que eu recomendo, ele também é filme, e bom, enfim, né, uma escritora também que vai buscar essa história aí. Então, parabéns ao Clube de Leitura, que está muito legal. bom. Me lembrou de uma escritora chamada Maria das Neves Batista Pimentel, uma das primeiras cordelistas brasileiras, pouquíssimamente conhecida, porque ela escrevia sob o pseudônimo do nome do marido, Altino Alagoano, porque o cordelista ele usa o nome e o segundo nome é o estado de nascimento. E para vocês terem uma ideia, a Maria das Neves ela traduzia para o cordel, ou seja, trazia uma história como de Victor Hugo. Ela pegou Corcunda de Notre Dame, transformou em cordel para poder trazer mais próximo do povo, mas assinava apenas como Altino Alagoano, que é o nome do marido, né, com a nacionalidade do marido. E o pai dela, gráfico e editor e tudo mais, e ela não tinha acesso à publicação por ser mulher, isso nos anos 20 e 30. Então, assim, isso existe, né? A mulher não... Ela falou assim, tem umas histórias dela dizendo, eu nem vou botar meu nome, não existe mulher escritora. Então, é difícil, né? É difícil. Foi muito tempo depois ela acabou sendo reconhecida como artista das coisas que ela tinha escrito com o nome do marido.
Posso, Karen, rapidinho? Revelar, né? Com certeza, Karina, diga. Tá, bom, eu queria agradecer a Delvira, Sabrina, acho que foi muito inspirador, assim, ouvir vocês. A gente comenta que esse horário na sexta-feira, final de tarde, está todo mundo cansado, mas não deu para sentir cansaço, daria para ficar muito tempo ainda. Então, acho que muito bom, vocês levantaram coisas para a gente pensar que eu, pelo menos, às vezes não me dou conta, né? Essa coisa de quantas escritoras, quantos escritores. E tu disseste algo que eu achei muito interessante, né, Sabrina, quando tu disse que através do coletivo vocês vão buscando espaços, né? Acho que isso para mim foi algo marcante, importante de pensar, né? Eu lembrei que algumas semanas a gente fez um evento em função do Dia do Psicólogo e a Inúbia contava a história do quanto nós mulheres não ocupávamos alguns espaços dentro da nossa área, né? Como na formação psicanalítica. E como tem coisas que se vai batalhando e ocupando, né, nas mais diversas áreas. Então, acho que foi muito bom, muito inspirador. Né? Como disse a Tete, a gente fica com vontade que o dia tenha 48 horas para ler tudo. Que bom. Né? E que a gente possa voltar a fazer outros encontros como este. Né? Muito bom ouvir vocês, parabéns. Obrigada. E, Sabrina, foi muito bom te escutar, e a tua lista ali, que depois tu nos atualiza, e até eu estava conversando um pouquinho com a Karen, isso é uma sementinha ainda, que a gente está pensando, nem conversei com toda a coordenação, mas a gente está pensando em fazer algo assim, de poder ter um momento de poesia, ou contos, temos escritores maravilhosos, e de ter esse momento, de ter esse resgate, de uma poesia, de um conto, de ter isso, assim, precisamos um pouquinho mais de poesia na nossa vida, né? Então, eu acho que estamos pensando nessa atividade. Legal, legal, contem comigo, vocês viram que eu fico até meio emocionada falando, eu adoro falar de literatura, então, assim, claro, não trouxe nada de conhecimento acadêmico, técnico, porque eu não tenho, né, eu tenho vivência de escritora e de leitora, então, e de coisas que eu participo também, de coisas que eu leio, que eu assisto. Então, para mim, o que me chamarem aí, eu topo. Como se é muito bom mesmo. Se a vivência fosse pouca coisa, né, Sabrina? Tem toda uma trajetória e um saber, né, que nos encantou, né, nesse momento. E acho que isso diz, né, do quanto é importante a gente, uma vez se falava muito na expressão higiene mental, né, como a gente precisa cultivar condições para manter a nossa saúde mental, né? E acredito que a arte, através de todas as suas formas, mas dessa forma, né? Como nós estamos vendo na escrita, na literatura, ela tem contribuído muito, né? E, inclusive, nós temos no IEP também um grupo de promoção de escrita, né? De mulheres, enfim, e acho que isso reforça, né, como pode ser importante e significativo, né, como uma representação de um grupo, né, social, de um grupo feminino, e também na possibilidade de expressão, sempre mais como uma forma de cultivar, né, a nossa saúde. Claro, que legal. Mas mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tá bem, então foi ótimo, foi um prazer ter estado contigo, Sabrina, Delvira, com as colocações. A Sandra aqui está agradecendo o encontro, nós estamos agradecendo a tua participação também, Sandra, a tua assessoria aqui. Eu agradeço muito, muito obrigada por me convidarem, fiquei muito feliz, de verdade. E quem sabe nos encontramos em uma outra oportunidade também, né? Vamos divulgando para vocês também as coisas que nós fizermos e estamos abertos para aquilo que vocês quiserem nos enviar também, certo? Então, muito obrigada a todas pela participação e vamos ficando por aqui hoje, né? Palmas para nós, para essas mulheres escritoras maravilhosas, né? Que registram a história e a vida de todo mundo, né? Nas suas palavras.
Tchau, gente. Bom final de semana.